Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos para mais uma videoaula. E na videoaula de hoje eu quero falar de novo sobre um assunto bem interessante, que é virtualização de sistema operacional. E eu vou usar a nova versão do VirtualPC, o VirtualPC 2009. Existe um pré-requisito no VirtualPC 2009, que é você ter um recurso de virtualização no seu processador. Então você só pode usar essa nova versão 2009 no Windows 7, e se o seu processador tiver um recurso de virtualização. Como que eu descubro se o meu processador tem ou não recurso de virtualização? Vou usar um software portátil bem interessante, que é esse softwarezinho aqui. E eu baixo esse software. No baixo aqui, tá aqui ó, Securable. Você pega o link aqui em cima. Então já fiz download, é um software portátil. Eu clico 2 vezes. E ele me dá a informação. Note, minha máquina é sistema operacional 64 bits. Eu tenho proteção no meu processador contra erros. E eu tenho virtualização no meu processador. No caso de você não ter virtualização, você não vai poder usar essa versão nova. Você pode usar a versão antiga, que é o VirtualPC 2007. Eu já tenho a videoaula lá no site. É só você clicar nesse ícone que está aparecendo na tela agora. Você vai ser redirecionado para essa aula e aprender a usar a virtualização sem necessidade de ter esse recurso no processador. Só para mostrar como é que fica a tela. Quando você não tem, a tela vai ficar assim, ó, virtualização, no. Então, no caso de você não ter esse recurso, você não vai poder usar essa nova versão do VirtualPC. Então, se você tiver os pré-requisitos, que é o Windows 7 em virtualização, recurso de virtualização no seu processador, seja da AMD ou da Intel, você pode usar um novo VirtualPC. Para baixar o VirtualPC, basta você vir na internet. Você pode vir no próprio site da Microsoft, o link está aqui, ó. Eu vou colocar também na descrição da videoaula no YouTube. Escolher o seu sistema operacional aqui. Nota que são apenas versões do Windows 7. Eu tenho a versão 32 bits e 64 bits. E aqui, vou escolher aqui, por exemplo, no meu caso, eu uso o 7 Professional, 64 bits. Escolher o idioma. Temos aqui o português do Brasil. E seguir o procedimento para download aqui no site da Microsoft. Ou então, você também pode vir aqui no site do Super Downloads, pesquisar Windows VirtualPC 2009 e você tem aqui as duas versões para baixar, 32 bits e 64 bits. Lembrando que isso é de acordo com o seu sistema operacional. Uma vez feito o download, o aplicativo está aqui. Ele é bastante leve, 9,87 MB, e ele vem como se fosse uma atualização para o seu Windows. Na verdade, ele não é um aplicativo, ele é uma atualização para o Windows 7. A instalação é bem simples, próximo, reinicia a máquina. Uma vez instalado, eu vou digitar aqui ó, no iniciar VirtualPC, eu já tenho o ícone dele aqui, ó, Windows VirtualPC. Vou clicar. Para quem está acostumado com a versão antiga, ele é bem diferente, porque ele abre o Windows Explorer e eu tenho uma barra aqui em cima agora para trabalhar com a máquina virtual. Nota, eu tenho um botão Criar Máquina Virtual. Vamos criar uma máquina virtual nova e instalar uma versão de Windows, por exemplo, o Windows 7. Então aqui, ó, criar máquina virtual. Vem um assistente onde ele pergunta o nome da máquina. Vou criar aqui a máquina 7. Aqui você pode dar um nome qualquer para a máquina. Ele pergunta onde eu quero salvar essa máquina. Aqui no meu caso eu vou colocar no desktop. Para mostrar depois os documentos. Numa pasta chamada aula. Avançar. Ele diz que a pasta não foi criada, se eu quero criar agora sim. Ele pergunta o tanto de memória RAM que eu vou disponibilizar para a máquina virtual. Lembrando que essa memória RAM vai ser extraída da memória RAM que você tem na sua máquina de verdade. Ele já informa que o mínimo seria 4 MB e o máximo 3.712 MB com base na memória que eu tenho no meu computador. Aqui no caso eu estou com 5 GB de memória RAM, um pente de 4, um pente de 1. Eu vou definir 1 GB, 1024 megas de memória para a máquina virtual. Vou usar as conexões de rede que eu tenho nesse computador. Ele vai usar minhas duas placas de rede, tanto a sem fio quanto a cabeado. Avançar. Ele pergunta o disco que eu quero criar. Se eu quero criar um disco novo ou usar um disco existente. Se eu já tenho um HD virtual criado e quero usar, eu clico aqui usar um disco existente. Eu posso criar um disco novo do zero, que vai ser como eu vou fazer agora aqui, ó. Criar um disco novo. Vou clicar no botão criar. Está aí a minha máquina virtual criada. A máquina chama 7, ela está desativada, tem 1024 MB de memória. Ah, Leandro, mas se eu quiser configurar essa máquina, como que eu faço?
eu clico aqui no botão configurações ou direito, configurações, tanto faz. E eu tenho uma tela para configurar a máquina. Posso colocar uma observação, por exemplo, sobre o que eu estou estudando, o que eu estou fazendo com essa máquina virtual. Aqui em memória, eu posso mudar a quantidade de memória. Não quero mais 1024, eu vou colocar 1500 megas. Então, está definida uma nova quantidade de memória. Ele mostra para mim o disco rígido onde está salvo, e eu posso colocar mais discos rígidos nessa máquina. Poxa, como é que eu insiro mais um HD? Muito fácil, eu clico no botão criar aqui, vou criar um expandido dinamicamente, vou dar um nome para esse HD, HD2, vou salvar na mesma pasta aqui, no caso avançar, vou definir o tamanho desse HD, por exemplo, 100.000 megas, criar, e agora eu vou vir aqui onde está disco 2, aqui no disco 1, eu fiz uma bagunça, eu vou deixar o save, e aqui no disco 2, eu vou aqui, ó, arquivo de disco rígido atual, procurar, e vou colocar o HD2. Então agora a minha máquina virtual tem 2 hard disks. Bem interessante quando você quer fazer alguma simulação de RAID, alguma coisa do tipo. Você pode inserir até 3 discos rígidos. Aqui em unidade de CD-ROM eu posso usar o drive físico da máquina, que é o padrão. Então acessar a unidade física F, eu colocaria um CD-ROM na minha máquina real e o Virtual PC vai ler esse CD-ROM. Ou eu posso abrir uma ISO. Aqui no meu caso eu vou abrir uma ISO para instalação do sistema. Se você quiser aprender mais sobre imagem de sistema operacional, como cria, como grava isso em CD, você pode clicar nesse ícone que apareceu aí agora na tela e você vai ser redirecionado para uma videoaula que trata esse assunto. Então vou clicar aqui em procurar, vou na pasta onde eu guardo as minhas ISOs. Vou pegar aqui, no meu caso, uma versão de Windows. Está aqui o Windows 7 todos. Abrir. Então vou usar uma ISO que tem todas as versões do Windows 7. Aqui eu posso escolher quais são as minhas placas de rede. No caso ele já está simulando as duas. Tanto a placa de rede Gigabit Ethernet quanto a placa de rede Broadcom. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 3. E se eu acrescentar uma placa de rede aqui interna, é uma placa de rede que vai funcionar só no Virtual PC. Ou eu posso escolher não conectado, ou escolher uma das minhas placas de rede física. Aqui no caso eu vou escolher por exemplo, rede interna, só entre os Virtual PC. No meu caso ainda não posso mexer com recurso de integração, vou mostrar isso após a instalação do Windows. E aqui no fechar, o que vai acontecer quando eu fechar a máquina virtual? Ele vai solicitar uma pergunta para mim sobre o que ele quer fazer, ou eu posso escolher o que ele faz, encerrar, desligar. Aqui no meu caso, por exemplo, eu vou colocar em desligar. Toda vez que eu fechar o xizinho, ele já vai desligar a máquina virtual. Ok? Eu posso ver a mudança das configurações aqui, ó. 1500 MB de memória, onde está o meu disco rígido primário, qual é o comentário da aula, data de modificação. Leandro, mas como é que eu vou instalar, vou subir essa máquina virtual? Cliquei 2 vezes, ele abre o Virtual PC. Nota que a tela agora é bem diferente da versão anterior. Eu tenho aqui o menu ação, eu tenho o menu ferramentas e tenho a opção Ctrl Alt Del agora na parte superior aqui do item. A tecla de atalho para Ctrl Alt Del agora é Ctrl Alt End. Antigamente era Alt GR Delete. Para descobrir isso, basta colocar o mouse em cima e ele mostra para mim, ó. Ctrl Alt End é a tecla de atalho para o Delete. Como eu já tinha colocado a imagem do sistema operacional na máquina, ele já iniciou e botou essa máquina com o CD de instalação do Windows 7. Vamos aguardar. Então está aqui, vou fazer a instalação básica do Windows 7, vou escolher meu idioma em português. Nota que quando eu cliquei na máquina, ele falou que para sair de dentro da máquina, eu tenho que apertar Ctrl Alt mais seta para a esquerda. O problema desse tipo de tecla de atalho é que às vezes o seu computador tem essa tecla de atalho definida para estar rotacionando a tela. E pode gerar confusão. Se isso acontecer, você pode apertar Ctrl Alt Del, você vai para a máquina de verdade de novo e vai destravar seu mouse. A partir do momento que eu der OK, o meu mouse vai ficar preso dentro da máquina virtual. Ó, eu não consigo mais sair. Para sair, eu vou apertar Ctrl Alt seta para a esquerda. O mouse voltou para a minha máquina real. Vou clicar de novo no Virtual PC, o mouse volta a ficar preso. Tudo bem? Então a tecla é Ctrl Alt seta para a esquerda. Antigamente bastava na versão anterior apertar a tecla Alt GR. Vou escolher aqui o idioma português, a BNT mesmo, avançar. Vou clicar em instalar agora. Vou escolher a versão do meu Windows aqui, vou instalar o 7 Professional, que é o Windows que eu tenho a licença. Avançar, aceito, avançar, personalizado.
Os dois HDs que eu instalei no Virtual PC estão sendo mostrados para mim. Vou instalar no disco zero. Vou clicar em opções de unidade aqui para criar uma nova partição aqui dentro. Vou criar uma partição com 80.000, aplicar. Ok. Então ele criou aqui para mim, dentro do disco zero, uma partição de 78 GB. E eu ainda tenho espaço não alocado. Vou criar uma partição usando o restante. Então tá aí, particionei o meu disco zero em duas partições. Ele já criou um disco para o sistema lá de 100 MB, que é o padrão de instalação do Windows 7. Vou escolher aqui a partição para instalar o sistema avançar. E agora ele vai fazer a instalação de parte do Windows. Vamos aguardar esse procedimento ser concluído para demonstrar outras funcionalidades da nova versão do Virtual PC. Chegamos à parte final da instalação do Windows 7, aqui onde ele pergunta o nome do usuário e o nome do PC. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Professor Ramos, e o nome do computador, Workstation 2, avançar. Ele pergunta a senha do usuário, aqui no meu caso eu vou definir a senha 123. Ele pergunta uma dica para a senha. Tá aí uma dica, avançar. Ele pergunta a chave do produto, eu posso inserir isso depois no Windows. Avançar. Usar configurações recomendadas. Definir o horário. O tipo de rede que eu estou usando, vou escolher rede de trabalho. Vou aguardar a conclusão da instalação. E está aqui o Windows 7 instalado dentro do meu Virtual PC 2009. Tem uma coisa importante agora, que é fazer a atualização dele para que o mouse não fique mais preso dentro da caixa e eu libere novas funcionalidades do sistema, como, por exemplo, reconhecer o pendrive. Vamos lá? Eu vou apertar Ctrl Alt setinha para a esquerda para soltar o mouse do Virtual PC. Vou vir aqui no menu Ferramentas e vou escolher a opção Instalar componentes de integração. Clique, continuar. Ele vai executar uma ação muito parecida com colocar um CD-ROM na máquina. E eu vou executar o setup do programa. Ele diz os sistemas que dá suporte a essa integração: o XP Service Pack 3, Vista Service Pack 1 e o Windows 7. Vou avançar. Enquanto está instalando, eu quero lembrar que essa e outras idiomas você vê no meu site. professorramos.com. Então tá aí, terminou a instalação do softwarezinho de atualização. Vou dar um concluir. Ele disse que vai reiniciar, vou dizer que sim. E agora, a partir do momento que esse Virtual PC reiniciar, eu não vou ter mais essa barreira do mouse ficar preso dentro da máquina virtual. E vou ter umas funcionalidades extras, como por exemplo, reconhecer o pendrive, que é uma novidade dessa nova versão de Virtual PC. Vou informar a senha do meu usuário. Notem que agora eu tenho um menu novo aqui em cima, com a opção USB. E o mouse não fica mais preso. Ó, eu clico na máquina virtual, volto e clico na máquina real. Vamos ver como é que funciona essa funcionalidade nova da USB? Vou plugar um pendrive aqui na máquina. Nota que meu Windows real já reconheceu o pendrive. Está aqui a ferramenta instalada. Mas aqui no meu Virtual PC, eu ainda não tenho a opção de utilizar. Então vou fazer algo bem interessante. Vou clicar aqui no menu USB. Vou clicar no pendrive aqui e anexar. Está aí o pendrive pronto para o uso. Agora eu vou abrir o meu computador, olha ele aqui. Então uma função bem interessante que eu tenho agora no Virtual PC novo, de reconhecer dispositivos USB. E para remover o pendrive, idêntico à máquina real. Então você pode reconhecer diversos dispositivos USB nessa nova versão. Uma outra coisa interessante é colocar em tela cheia, menu ação, exibir em tela inteira. E agora nesse novo método de visualização, eu tenho uma abinha aqui em cima que é muito similar a quando você faz um acesso remoto, com o menu USB, a opção Ctrl+Alt+D e o menu ação. Para voltar na tela normal, basta clicar
em sair da tela inteira. E você volta para o modo de janela. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Vamos ter uma continuação dessa aula com Windows XP Mode no Windows 7 e essa e outras videoaulas no meu site, professorramos.com, compartilhando conhecimento.